Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre o oitavo episódio de Mikadono. Bom, esse oitavo episódio ali começa, né, com a Mio e a Kazuki tentando meio que fazer uma surpresa ali pro Yu e pra Nico também, né. Elas falaram que dessa vez iriam ser os suportes dele, né, que iriam apoiar eles, né. Elas estavam ali de avental, né, todas bonitinhas, só foi uma cena diferente do comum. Contudo, o jantar delas era algo indescritível, né, não tinha a menor noção ali. Aí o Yu vendo ali, né, se dispõe a ensinar elas. No final elas acabam aceitando, né? Elas vão ali, preparam um prato favorito da Nico, ou seja, não tava ali, né? Como a Nico pode ter pensado em algum momento, só querendo agradar o Yu de alguma forma. É porque o Yu tá ali sempre ajudando elas. Não foi só para retribuir essa ajuda do Yu, mas também ali para ajudar e apoiar a sua irmã também, né? Tanto que fizeram um prato favorito delas. Aí ali no jantar o Yu tá tão cansado do treinamento que não consegue mexer o braço e a Mio espertamente toma a dianteira e dá a comida ali na boca do Yu, deixando as outras duas surpresas. Depois é a Kazuki que vai lá e faz isso. E a Nico fica ali surpresa, se perguntando o que acha essas minhas irmãs estão fazendo, o que tá passando na cabeça dela. Que visão é essa? Elas nunca fizeram isso. E essa cena ali de alimentar, o Yu despertou algo nessas duas irmãs, né? Elas sempre recebiam, agora elas estavam dando algo para alguém, né? Despertou um novo sentimento ali nelas, né? De toda forma, eles vão, jantam ali, todos juntos. E o tempo ali vai passando, e a Nico e o Yu continuam treinando, as outras duas continuam lá dando suporte. Faltando 2 dias ali pra luta, a Nico na escola acaba cruzando ali com o Tatsumi Senpai, né? E o Tatsumi tava pensando nela, na mudança de postura que ela teve, que antes ela só pensava em ficar mais forte, mas que agora ela se recusou, como se algo tivesse mudado dela, não quis ir ali com ele. Meio que o foco de força dela havia se perdido, né? Ela tinha desviado um pouco o foco, tava indecisa. Aí o Tatsumi, quando cruza ali com a Nico, né, se encontra, ele fala pra ela que ela tá mais fraca espiritualmente, por ela ter dependido de outra pessoa aí para poder tomar a sua decisão, de não ter sido ela quem pegou e escolheu o seu caminho, não, eu vou pegar e fazer isso. Aí aqui eu discordo um pouco dele, porque apesar ela pode até ter precisado da força de outra pessoa para tomar a sua decisão, mas no final a decisão final foi dela. Ela decidiu não ir, mas você, seu infeliz, estava tentando forçar a sua decisão sobre ela, numa visão que ele tem dela, mas como vamos ver no decorrer do episódio, ele vê apenas uma faceta dela, ela não vê ela como um todo, aquele é apenas um lado dela que ele conhecia e ele achou que aquele fosse o eu dela verdadeiro. Então ele tá meio errado aqui. Eu não acho que ela tenha ficado mais fraca espiritualmente. Até porque, como vamos ver no episódio, com o apoio que ela recebe, o espírito dela pode até se sentir. Ela pode até pensar que ficou mais fraca, mas a partir do momento que com esse apoio ela consegue se aceitar por completo, ela acaba ficando mais forte. Então, ela passa por um momento de indecisão aqui. Tatsumi tenta explorar esse momento, até porque ele tem uma visão não completa da Nico, ele vê só uma parte dela, e por ele não ter essa visão completa, ele acha que ela ficou mais fraca, mas essa fraqueza que ele vê nela vai ser algo que acaba dando força pra ela. E aí, tá ali a Nico treinando com o Yu, ela pede desculpa ali pra ele, e aí temos ali um monólogo dela falando pro Yu sobre a questão, né, do talento dela ter força, que todos veem ela como alguém forte, e por isso ela tem que ser forte, só que a força não é a única coisa dela, ela também tem um lado mais vulnerável, um lado mais feminino, que gosta de outras coisas, que não gosta apenas de coisas que aparentam ser forte. Ela tem os seus medos também ali, e ela vai falando essas coisas ali pro Yu. E por conta disso, né, dessa dualidade dela, ela se vê como alguém indecisa e na cabeça dela, colocou na cabeça, não, eu não posso ser vulnerável, eu não posso ser feminino, eu tenho que ser forte. Então ela resolveu seguir ali o caminho da força, abandonando uma outra parte de si. Só que o Yu vai falar, ó, tem muito mais coisa que você faz fora desse seu eu forte. Aí o Yu fala ali de alguns detalhes, né, que demonstram interesse dela em coisas como beleza, organização, né, fora dessa persona de forte dela. Só que a Nico fala que aquilo deve ser esquisito, né, dá uma bronca nele por meio que vigiar ela de tão perto. Só que o Yu fala que aquilo não é esquisito, não é estranho, pois aquilo faz parte de quem ela é. Não existe um lado certo ou um lado errado. Ela é tanto forte quanto vulnerável. Aquilo é o que ela é por completo. Ela não é só um e nem outro. E ele ali, por acabar se aproximando muito dela, toma um soco, né? E a Nico fica ali toda corada também. A Nico volta ali a falar sobre a sua indecisão, né? Que ela quer poder escolher seu próprio caminho, mas ela é muito indecisa. Aí o Yu vai e sugere ali uma luta de 2 contra 1, né? No caso, os dois contra o Tatsumi. A Nico fala que aquilo é injusto, mas o que é injustiça pro Yu, né? Ele tá nem aí. Já no dia ali da competição, né? É mostrada a Kazuki e a Miwa. Elas estavam tensas, preocupadas, né? Até suas colegas e a pessoa que acompanha o seu dia a dia ali tava percebendo que elas estavam agindo diferente. E elas estavam querendo apressar as coisas para poder ir lá ver a luta da sua irmã, né? Pra poder acompanhar, pra estar lá presente enquanto ela tava nessa luta dela. Então ali, já na hora da luta, né? O Yu, na sua maior cara de pau, fala ali
que também quer que a Nico lute, né? Então vai fazer duas lutas, fazendo assim duas lutas, né? E se o Yu ou a Nico vencesse, ela ia pegar, ia ficar ali e o Tatsumi voltava sozinho, né? O Tatsumi dá uma reclamadinha ali, mas aceita, tranquila. Então, e o Yu fica sendo visto ali como o vilão da escola, por toda essa injustiça, que já tinha limitado o lado direito do outro. Aí agora ele querendo uma luta de 2 contra 1. A Nico até fala, pô, você tá sendo o vilão. O Yu fala, tô nem aí, deixa isso aqui. Desde que te proteja, eu não ligo de ser o vilão, né? De jogar sujo aqui. Aí o pega ali e fala que vai lutar primeiro, vai tentar cansar, né? Ou então machucar o Tatsumi de alguma forma, para que a Nico possa ir lá lutar e terminar o serviço. Porque o Yu sabe que ele tem a menor condição de vencer o Tatsumi. Aí a Nico vai, segura ali as mãos do Yu, né? Dá uma palavrinha de apoio, só que o tempo é muito longo. Depois ela manda ali o Yu pra dentro, falando boa sorte pra ele. E aí temos o início da luta do Tatsumi com o Yu, que derrota total, né? O cara treinou só por uma semana também, não tinha a mínima condição dele vencer. Chega a vez da Nico lutar, né? Ela com a cabeça meio cheia, pensando nas coisas, pensando, pô, tem uma semana que eu perdi pra ele, se eu perder de novo, eu vou me separar dos três, né? No caso do Yu, da Miwa, da Kazuki. Aí o Yu fala ali um Terashai pra ela, né? Até logo, basicamente, a gente se vê depois. E aquilo traz um pouco a Nico de volta à realidade e ela se põe séria ali, se preparar pra lutar. A luta começa, a Nico parte com tudo ali pra cima do Tatsumi, né, usando sua velocidade. Só que ele, por ter observado ela desde criança, ele conhece muito bem os padrões de movimento dela. Até porque, como ele vai falando, a Nico tem um estilo muito definido, muito convencional. Ela meio que segue as normas certinho ali de luta. Ela não tenta algo novo ou algo diferente, né? Tanto que seus colegas ali até comentam que em determinado momento, ela segue tão fielmente o padrão de golpes que ela praticamente descreveu o manual ali de treinamento. Ela tem que seguir isso, após esse golpe você faz isso, depois aquilo. Então ela tem todo um padrão de luta, ela nunca se desvia do convencional. E como Tatsumi observou ela de muito perto, por bastante tempo, né? Gosta bastante dela, então ele tem um foco muito em cima dela. Ele sabe praticamente todos os padrões de ataques dela. Tanto que ele consegue defender. Ele começa ali só defendendo, bloqueando todo só mostrando pra ver, eu te conheço, eu sei o seu estilo de luta, você não pode me acertar. E nessa o Tatsumi, com seus golpes, vai marcar ali 2 pontos. É uma melhor de 3 pontos, ou seja, o Tatsumi já estava a 1 ponto de vencer essa luta. O Tatsumi também aproveita que a Nick tá ali meio abalada, né? Já mais abalada. Fala, ó, não te aguento, foi tão fraca assim, desiste e vamos logo. E a Nico tava até quase se convencendo disso, né? De que ela realmente precisava ir com ele para ficar mais forte. Só que aí o Yu vai, grita o nome dela ali. E ele tinha feito uns negocinhos ali pra torcer, pra apoiar ali a Nico. E até colocou alguns membros ali do clube de karatê também. Aquelas fitinhas, com lequezinho de força, Nico, né? Pra dar apoio ali pra Nico. A Nico até fica pensando que o Yu tá passando vergonha, fazer aquilo lá, envergonhando eles ali também. Só que ela sabe que aquilo é do feitio dele. E ela até sorri ali. E ela pensa, pô, não posso sorrir, eu tô lutando. Então ela lembra do que o Yu tinha dito, né? Sobre que ela é tanto forte quanto vulnerável. Que esse é o verdadeiro eu dela, que ela é ambos os lados. E isso faz a Nico mudar. Ela tem uma aceitação sobre si mesma. Em vez de aceitar um lado ou outro, não. Ela abraça os dois lados. E aí, ela muda o seu estilo de luta por completo. Ela não segue mais o padrão. Começa a fazer golpes mais mirabolantes, mais acrobáticos, de maior dificuldade. Golpes que ela normalmente não usaria, mas que ali ela pegou e resolveu usar para derrotar o Tatsumi. E aí a Nico vai e consegue ali já fazer 2 pontos, empatando a disputa. E os colegas dela que treinam ali com ela ficam até surpresos, porque ela nunca demonstrou aquele estilo de luta, né? Como eu já tinha dito antes, eles comentam aqui, pô, ela tem um estilo tão definido que praticamente escreveu um manual de treinamento. E ali até o Yu também percebe que ela tá sorrindo, então ela mudou completamente ali a Nico. E o Tatsumi, ele fica ali sem saber, porque ele não consegue mais ler a Nico, não consegue mais prever. E até fala que aquilo ali não é ela. Pô, essa não é você, Nico. O que deu em você que aconteceu? E nesse meio tempo, as duas irmãs dela chegam ali na arena. Chegaram para ver o grande finale da luta. E a Nico pega e fala pro Tatsumi, não parece o lado que você conhece. Mas esse lado também é meu e finaliza ele ali com um chute na cara. Aí a Nico vai, vence ali a luta, né? Ela depois olha ali pro Yu, né, que chamou a atenção dela. O Yu sendo abraçado ali pelos membros ali do karatê ali, todo mundo feliz que a capitã vai ficar. Ela vai, começa a chorar ali, né, choro de felicidade, né, porque ela vai ficar, o Yu vai, leva a toalha lá, seca as lágrimas dela, falando bem-vindo de volta, né, eu cairia ali, porque ela vai continuar em casa. E o episódio acaba com os dois nesse clima, né, da Nico ali chorando, né, por ter vencido, por estar feliz, apesar de ver os membros ali olhando pra ela com uma cara estupefata, assim, como assim, que cena é essa? O que tá acontecendo aí? Mas enfim, apesar dessa cena mais melosa ali entre os dois aqui no final, né, que deixou muitos ali de surpresa, afinal, não é do feitio da Nico demonstrar tanta vulnerabilidade assim, mas ela ficou ali pelo menos por um tempinho, né, afinal, ela tem o direito também de chorar após uma vitória ali, ainda mais uma vitória importante como essa, que vai permitir ela ficar com quem ela quer ficar, né, com o Yu, com suas irmãs e com seus colegas ali de clube também. Não que ela não goste do Tatsumi ou que fosse ruim treinar com ele, mas ela queria ficar ali. Então o episódio acaba por aí, né? O problema da Nico sendo resolvido, por assim dizer.
ela conseguindo a vitória e ficando onde ela queria estar. E como vemos aí nesse episódio, né, tivemos lá no início as irmãs fazendo o seu melhor para apoiar eles também, né, já que o Yu também estava mais focado em treinar para ajudar ali a Nico, então provavelmente nas tarefas domésticas ele não conseguiu fazer tanto quanto vinha fazendo. Ele estava se esforçando, deu o seu melhor ali nos treinamentos, mas não tinha como um novato derrotar alguém que está treinando há anos, né? Não tinha a menor chance ali. Mas passar esse tempo com o Yu fez a Nico, pelo nem que fosse no finalzinho, se aceitar mais. Conversando ali, se abrindo com o Yu, fez ela se aceitar e não precisar escolher entre um lado ou outro. Aceitar ter os dois lados, pois isso faz parte de quem ela é de verdade. Ela não é apenas forte, mas também não é só vulnerável. Ela é uma mescla disso tudo. Ela tem seus momentos de força, tem seus momentos de vulnerabilidade, assim como cada pessoa na vida tem as suas facetas. Ninguém tem apenas uma faceta, né? Todo mundo tem mais de uma faceta, 3, 4, 5, sei lá, várias. Vai de cada pessoa por cada pessoa. Cada um tem seus lados, suas facetas. E a Nico estava bem dividida entre essas duas e agora ela conseguiu se aceitar um pouco. Aí seria questão de ver como seria mais pra frente, se ela ia continuar ainda nos torneios, se ela ia demonstrar esse lado aí mais não convencional dela, né? Pois agora no finalzinho ela saiu do seu padrão convencional de luta. Seria interessante se mostrasse em outros torneios dela lutando e usando esse estilo mais aberto, um estilo mais diferente, ousado, por assim dizer, mais acrobático, com um golpe não tão simples, né, fora do padrão ali dela. Enfim, mas foi um episódio interessante. Como era imaginado, o Yu não venceria a luta, né, até porque seria um absurdo se ele vencesse. Aí do nada, o cara que não é um prodígio, que é medíocre, em uma semana de treino ia virar um gênio do karatê. Calma, meu camarada. Aí ia ser um prodígio. E até o pai das meninas lá ia achar, olha só, surgiu um prodígio finalmente. Descobrindo qual é o caminho dele. Enfim, mas isso serviu como um crescimento para Nico, né? Uma forma dela desenvolver e crescer mais ainda. Não apenas no seu karatê, mas sua parte mental, sua parte psicológica, seu estado de espírito. E apesar do Tatsumi ter dito coisas para ela que ela disse, o Tatsumi disse aquilo com base no lado que ele conhecia da Nico. Ele nunca reparou muito no outro lado da Nico, até porque ele, bem como o pai dela e outras pessoas, acabaram pressionando a Nico por sempre parecer forte. Então ela sempre teve uma pressão mental para parecer forte, mas ela também tinha esse outro lado que o Yu percebeu. A princípio, o Yu podia até imaginar que ela não tinha esse lado, que ela era alguém apenas forte. Ele até falou em determinado momento, pensava que ela era um Oni, um monstro, né? Mas aí, conforme conviveu com ela, viu que não era bem isso, que tem muito mais da Nico do que ela demonstra ser ou faz parecer ser. Enfim, foi um episódio interessante e legal, praticamente finalizando aí o arco da Nico. Talvez no outro episódio tenha mais um detalhe ou outro, né? A saída do Tatsumi retirada, ele deve ter alguma coisinha ali pra falar da Nico. E muito bem. Foi o arco da Kazuki. O arco da Nico tá terminando, por assim dizer, né? Tá praticamente sendo concluído. Se não fechar. No próximo episódio deve ter alguns encerramentos, algumas conclusões finais. E depois disso devemos ter o início do arco da Miwa. Enfim, me digam o que acharam desse episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.